O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E nos sentando, cantemos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mais uma vez eu quero dizer, sejam bem-vindos para esse momento tão importante do sacrifício da Santa Missa agora, que é o momento em que nós somos alimentados pela Palavra de Deus. Deus nos alimenta. Esse momento é um momento importante para nós prestarmos atenção, porque Deus fala. Ele já está nos falando através da palavra, e agora Ele quer nos falar mais uma vez. É o momento da instrução, né? Antigamente, quando eu estava na igreja, logo no início da minha caminhada, a tendência era de que no momento em que o padre ia falar, eu aproveitava para ficar conversando. Perdia um tempo muito grande. Nós não podemos perder esse tempo. É Deus quem fala-nos. Quando Deus fala, os servos escutam. E vocês são os servos de Deus. Quando o Pai fala, que é Deus, os filhos escutam. Que seus ouvidos estejam atentos para o que Deus quer nos falar. Nós estamos nesse tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa ainda não acabou. Ainda é tempo de nós estarmos falando, dizendo Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Ainda é tempo de se dar ovos de Páscoa. Não foi só naquele tempo não, ainda estamos no tempo. É 50 dias comemorando esse grande acontecimento. E o grande acontecimento é esse: aquele que foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está morto, ele morreu, mas ele venceu a morte, ele está conosco. E a grande felicidade para a humanidade, a alegria para todo mundo é encontrar-se com ele. O homem só será feliz se ele se encontrar com Jesus. Se ele não se encontrar com Jesus, ele não vai ser feliz. Ele vai ter momentos de felicidades que passam e que passam.
Mas se ele se encontrar com Jesus, a felicidade e a alegria dele não vai passar, mesmo em meio às dificuldades. Porque Jesus, ele veio do céu para isso. Ele veio nos salvar. E é isso que ele está falando para nós no Evangelho de hoje. Evangelho de São João, o capítulo 10, do versículo... João capítulo 6, do versículo 44 a 51. Veja só o que é que Jesus está dizendo. Vocês prestem bastante atenção. Ele diz assim, olha: ninguém pode vir a mim, que é ele, a Jesus, se o Pai que me enviou não o atrai. Olha, ninguém vai a Jesus se o Pai que mandou Jesus à terra não causa, não é o Pai, né? Se a pessoa não sente desejo de conhecer o Pai. Se o homem tem desejo de conhecer a Deus, ele é atraído a Jesus Cristo para conhecer Deus, para conhecer o Pai. Vocês estão entendendo? É isso que ele está falando. Porque de antemão, quando a gente lê, a gente pensa assim, olha, se o Pai não atrai, a pessoa não vem. É o contrário, é se eu não for atraído. Senão a gente vai culpar a Deus, dizendo assim, está vendo? Ele não faz com que eu não me atraia a Ele, então, não é isso. Dentro do coração do homem tem que existir um desejo muito grande de conhecer Deus. Quando o homem tem desejo de conhecer Deus, ele é atraído a Jesus Cristo. Aí Jesus fala, né? Tem um momento que Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz assim: há tanto tempo estás comigo e ainda não vistes o Pai? Porque quem vê Jesus vê o Pai. Mas por que nós precisamos ser atraídos? Porque dentro do coração, do seu coração, dentro do meu coração, precisa ter um desejo de buscar a Deus. Primeiro, desde quando Adão e Eva, alguém tem que ser culpado, né? Desde quando Adão e Eva comeram aquele fruto, o homem afastou-se de Deus. E como eu sempre falo aqui, o que deveria acontecer com o homem era a maior catástrofe da face da terra. É a perdição para a humanidade. Era a perdição. Mas Deus, no seu infinito amor, o que é que Ele faz? Ele envia o seu Filho para dar a salvação que nós perdemos. Ele dá o Filho dele para que todos sejam salvos. O desejo de Deus é a tua salvação, é a minha salvação. E quando é que o homem se perde? Quando ele se afasta de Deus. Aí Jesus agora está dizendo que se o homem sente atração pelo Pai, ele encontra-se com Jesus e ele encontra a salvação. Não tem outro caminho para o homem se salvar a não ser Jesus Cristo. Aqui eu não estou falando de coisas passageiras, eu estou falando de coisas eternas. Se você quer salvar-se, é preciso estar com Jesus Cristo. Sem Jesus o homem não se salva. Vocês estão entendendo, né? Veja o que Jesus ele fala. Eu vou ler de novo esse versículo. João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Aí ele diz, olha, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, ele diz. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele
foi instruído, vem a mim. Eu me lembro que nos meus 19 anos, eu ainda não era assim de igreja. Eu não participava, não ia. Já contei aqui várias vezes. Quem me atraiu a Jesus Cristo foi a palavra. Eu senti vontade de ler quando eu participava assim dos grupos de oração. Eu fui atrás da palavra e eu me senti atraído. E Jesus me mostrou quem era o Pai. E a partir daí, eu comecei a compreender o que é a verdadeira felicidade. Que eu buscava em outros lugares. Não é que eu era uma pessoa má, mas eu buscava em outros lugares. Na verdade, eu estava buscando Deus. Mas eu encontrei-me com Ele. Como eu sei que vocês que estão aqui também, vocês se encontraram. Eu não estou aqui dizendo que só eu me encontrei. Eu sempre digo assim, que se você está aqui é porque você se encontrou com Ele também. Mas eu digo também, se você não se encontrou, está na hora de encontrar-se. Porque Ele quer dar a você a ressurreição. Ele quer dar a vida eterna. Jesus veio nos dar a vida eterna. Diga comigo, Jesus veio me dar a vida eterna. Olha, gente, nós perdemos a vida eterna. Mas nós encontramos a vida eterna novamente em Jesus Cristo. Quem quer ter vida eterna, cole em Jesus Cristo. E não largue mais. Se quiseres ter a vida eterna. Porque nós estamos nessa terra de passagem. Isso aqui tudo é passageiro. Ontem foi quarta, hoje é quinta, amanhã é sexta. Está passando. Todo mundo alegre por causa do feriadão, né? Sexta, sábado, domingo. Depois, segunda-feira, volta tudo normal. Acabou. É assim, essa vida ela é passageira. Mas a nossa vida só será eterna com Jesus Cristo. Tudo muda na nossa vida quando nós encontramos com Ele. E Jesus está dizendo: eu te darei a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Olha, logo de antemão, quando a gente lê essa passagem, a gente já lembra da Eucaristia. Ele não está falando primeiramente da Eucaristia. Ele está falando disso aqui, olha. O pão que ele está falando é o que está aqui. Né? Quem tem a Bíblia aí? Esse é o pão. Ele está dizendo: quem comer isso aqui e crer no que está escrito aqui, terá a vida eterna. Se você ainda não comeu, está na hora de comer. E eu preciso comer também. Então vamos comer juntos. Ele é o nosso alimento. Jesus é o alimento de vida eterna para nós. Se você quer suportar todas as adversidades da vida que você passa, os sofrimentos que só você e Deus sabe que você passa, que muitas vezes dá vontade de jogar tudo para cima. Se você quer encontrar força, você vai encontrar força aqui na palavra. É preciso encontrar-se nessa palavra. Leiam. Ele está dizendo: aqui está o pão da vida eterna. Mas, gente, é interessante. Essa palavra é Ele mesmo. Não é algo externo. A palavra é uma coisa e Jesus é outra. É a mesma coisa. Quando você lê a palavra, você está conversando com Deus. É Ele falando com você. Por isso que Ele está dizendo aqui que todos serão instruídos por Ele a partir daqui. É aqui que vem a instrução.
É aqui que você vai encontrar a força necessária. A instrução está aqui. É aqui que Ele vai falar com você. É aqui que você vai encontrar palavras de vida eterna. Se você quiser resolver qualquer problema da tua vida, está aqui, ó. Aqui está a solução para se resolver o problema de cada pessoa. Aqui se tem resposta para tudo. Aqui está a resposta para tudo. Coisas que você não consegue entender, aqui está escrito. É só você começar a manusear. É só você começar a ler. É só você jogar a preguiça para fora e começar a ler. E você vai ver que você vai encontrar força e solução para todos. Veja, eu não estou dizendo que é para alguns problemas, é para todos os problemas, porque aqui está o pão que sacia a tua alma, que sacia a tua vida. Tinha um santo que ele dizia o seguinte: olha, tire tudo da minha vida, menos a palavra de Deus. Ele pode tirar tudo, leve tudo que tem na minha casa, leve, pode levar, mas isso aqui deixe comigo. E aqui está a solução para tudo. Quem não sabe ler, ouve. Mas aqui está tudo. Eu sou o pão, Jesus disse, que desceu do céu. E só eu posso saciar a tua alma. Só eu posso dar respostas para todas as interrogações da tua vida. Só eu posso dar. Só Jesus. É interessante que a divina providência, que é o próprio Deus, Ele não vai permitir jamais que um ser humano, que um filho, o pai jamais vai permitir que um filho dele fique sem ter um encontro com Jesus. Jamais. Agora, a resposta de aceitação vai depender vai depender da pessoa. Vocês estão entendendo? Olha, ninguém nesse mundo vai ficar sem a oportunidade de encontrar-se com Jesus Cristo. Ninguém. Todos terão a sua oportunidade. Agora vai caber a cada um dar a sua resposta quando acontecer na vida. Assim aconteceu com você, e você deu sua resposta. Assim aconteceu comigo. Mas você poderia dizer assim: mas padre, tem muita gente na minha casa que está me deixando de dor de cabeça e que eu já até perdi a esperança. E a impressão, padre, é que eles não vão se encontrar. Eu estou dizendo para você: creia na divina providência. Eles terão a oportunidade. Não precisa arrancar o cabelo, não precisa entrar numa depressão profunda, nem numa tristeza, achando que você já teve a oportunidade e eles não terão. Todos. Nasceu, começou a crescer, a oportunidade terá. Eu sou fruto dessa oportunidade. Como você é fruto dessa oportunidade. Eu repito, senão você não estaria aqui. E mesmo assim, se você veio porque alguém te chamou e você nem queria vir, porque você está afastado da igreja há muito tempo, quem sabe se essa não é a oportunidade que Deus está dando para você. Ele só entra se você abrir seu coração. Eis que estou à porta e bato, ele disse. Se você abrir, eu entro. Olha a condição: se você abrir, eu entro.
Se você abre seu coração, Jesus entra. Se você fecha, Ele não entra. Ele não entra. Ainda mais se você tentou resolver todos os seus problemas por você mesmo. Será que não chegou agora a oportunidade de você permitir que Jesus resolva por você? Sabe por que é que eu estou falando isso? Por causa da primeira leitura. Não sei se vocês perceberam. A primeira leitura é o capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. Tinha, no tempo de Jesus, e até depois da morte de Jesus, e depois da ressurreição de Jesus, existiam pessoas que elas eram atraídas ao judaísmo. Eles não eram judeus, mas eles se sentiam atraídos. Olha, tá vendo? Eles se sentiam, olha o que eu falei no começo, eles sentiam-se atraídos pelo Pai. Mas eles não eram judeus. Eles eram chamados de prosélitos. Por quê? Eles não eram judeus. Então, na concepção antiga era essa: existia o judeu e existia o pagão. Quem era o pagão? O pagão era aquele que não tinha aceitado Deus na vida dele, era chamado de pagão. Esse era o pagão. Mas dentre esses pagãos, existiam aqueles que queriam ser de Deus, sentiam-se atraídos, mas eles não eram, porque para ser judeu tinha que ter a circuncisão, aquele corte que era feito no órgão masculino do homem. Mas eles não queriam se adaptar a uma coisa dessa. Então o que acontecia? Eles iam para o templo, atraídos pelo Pai, ficavam ouvindo, vendo, ouvindo a palavra, mas eles não entravam, eles só se sentiam atraídos. E aqui fala a história de hoje de um eunuco. O que é um eunuco? Era um homem castrado. Ele se castrava. Hoje não tem aquilo que fala da vasectomia? É isso. Eles se castravam para servir o rei ou para servir a rainha. Vivia só para isso, para não manter relacionamento com mulheres, com outras pessoas nenhuma. Esse homem, aqui hoje nos Atos dos Apóstolos diz que ele era um grande administrador da rainha de Candace, na Etiópia. Ele era um que era atraído por Deus. Só que aqui tem uma coisa importante. No livro do Deuteronômio, lá diz assim, que um homem que era castrado, ele não podia entrar nem no templo, porque ele se castrou, não se podia fazer isso, quer dizer, não se pode fazer isso. Imagine o órgão mais importante do homem, que é responsável pela procriação, o homem vai lá e corta. Então Deus dizia assim, isso era no Antigo Testamento, viu gente? Lá no Antigo Testamento Deus dizia, não podia rezar, não podia estar lá. Esse homem foi, ouviu tudo, e ele estava voltando agora para a Etiópia novamente. Ele estava dentro da carroça, lendo a passagem do livro do profeta Isaías. Vocês lembram o que foi lido aqui? Quem tem a Bíblia, vamos acompanhar então. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu queria que vocês prestassem muita atenção naquilo que eu estou falando, porque aqui tem um ensinamento muito grande que Deus quer dar para você, até mesmo para você não perder a esperança em relação aos seus
em relação àqueles que estão longe de Deus. Aqui diz assim no versículo 28, diz que ele estava voltando para casa e via sentado no seu carro, lendo o quê? O profeta Isaías. Aqui diz que é Isaías 53, versículo 7, que ele vinha lendo. E o que é que estava escrito no livro do profeta Isaías? Estava dizendo o quê? Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e com um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles os humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem o poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Veja, ele vinha lendo isso bem alto dentro do carro, e ele dizia assim: mas o que é que está escrito aqui? Eu não estou entendendo nada. Vocês já viram? Muitas vezes, talvez você já tenha passado por isso, eu já passei isso muitas vezes, que a gente pega uma passagem da Bíblia e a gente não consegue entender. Ele era um admirador de Deus, então ele estava lendo, mas o que significa isso? E ele vinha lendo alto, porque naquele tempo as pessoas liam alto. Ele vinha, olha só a divina providência, gente. Era um homem que não tinha conhecido Jesus Cristo. Ele não conhecia Jesus, mas ele tinha desejo de Deus. Atraído pelo Pai, vai a Jesus Cristo. O que foi que Deus fez? Enviou Filipe, disse: Filipe, vá lá para aquela região de Gaza, que lá você vai encontrar um homem. O Espírito de Deus levou Filipe para lá. E quando Filipe estava ali, era um lugar deserto. Eu já passei nesse lugar lá, quando eu estava na Terra Santa. Eu vi mais ou menos o lugar. Aí um dos padres até disse assim para mim: olha, foi ali que foi mais ou menos naquela região ali que aconteceu o encontro do eunuco com Filipe, que é essa passagem de hoje. Aí eu disse: nossa, foi aqui que aconteceu isso, olha. Então veio o homem na carroça, Deus pega Filipe e envia Filipe para lá. Quando o homem vai passando, Filipe ouve, porque ele está falando bem alto. Agora, gente, veja, o que foi dito no início? Que aqueles que têm Deus, que sente necessidade de Deus, Deus o atrai, e ele é levado para Jesus Cristo. Vem esse homem na carroça falando, lendo e se perguntando: o que é que está aqui? Eu não estou entendendo nada. Aí Filipe chega e pergunta para ele: ei, o que é que você está lendo aí? Aí ele disse: olha, estou lendo a passagem do livro do profeta Isaías. Você não está entendendo não? Aí ele disse assim: não. Como é que eu vou entender se não tem quem me fale? E ali diz que Filipe começou a falar. Porque essa passagem diz assim, né? Que um homem foi levado como um cordeiro mudo para ser morto. Olha, Isaías estava falando de quem? De Jesus. Não foi isso que nós vimos na sexta-feira da paixão? Ele foi levado amarrado, mudo, não falou nada. Nos evangelhos você não vê Jesus dizendo assim: me solta, me larga, você vai ver o que vai acontecer com você. Ele vai quietinho. Quando Judas dá o beijo na face dele, ele diz o que para Judas? Judas, com um beijo tu me traístes. Nada mais do que isso. Pedro tenta vir com a espada vingadora, né, para tentar vingar, corta a orelha de Malco. Jesus diz assim: Pedro, não faça isso. Jesus se abaixa, pega a orelha de Malco, que já estava no chão, cola e diz assim: Pedro, quem usa a espada pela espada perecerá. Não é que Pedro está fazendo, entre aspas, um ato ruim. Ele estava defendendo Jesus. Mas Jesus disse: não, Pedro, não é assim. A minha defesa não vem desse jeito não. Mudo.
E a partir daquele momento Jesus se cala e não fala mais. Ele só vai falar diante do sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote pergunta: tu és o Senhor, o esperado? Aí Jesus disse assim: eu sou. Aí o sumo sacerdote rasga a roupa, e ali começa o suplício de Jesus. Eles começam a bater em Jesus de tudo quanto é lado, e Jesus calado. Jesus é levado para diante de Pilatos. Aí Pilatos começa a perguntar e diz assim para ele: olha, você não sabe que eu tenho o poder de tirar você dessa situação que você está, não? Aí Jesus olha para ele amarrado, né? Olha assim: não, Pilatos, se o Pai quiser, Ele me tira. Se o Pai quiser, Ele manda agora do céu legiões e mais legiões de anjos para me defender aqui. Ele estava dizendo assim para Pilatos: Pilatos, eu estou aqui de livre e espontânea vontade, pode fazer o que quiser por mim, pode ficar tranquilo, eu estou aqui. E sabe por que foi que ele disse que ele estava de espontânea vontade? Porque ele queria te salvar. Ele queria derramar o sangue precioso dele por você. E não porque você era bonzinho, e nem porque eu era bonzinho, porque nós não prestávamos por isso. Porque nós estamos acostumados a ver pessoas dando a vida por outro, porque o outro é bonzinho. Jesus estava dando a vida por nós, porque nós éramos maus. Por isso, ele disse: Pilatos, pode dar continuidade. Bateram nele. Depois ele assume a cruz e carrega a cruz. E depois ele deixa se crucificar. Até que no momento ele diz: Pai, perdoa-lhes. Perdoa quem? Levanta o braço aqui, ó. Todos nós. Quem não levantou, está se achando santinho, é? Para perdoar todos nós. O Pai perdoou. E depois ele diz: tudo está consumado. Foi essa explicação que Filipe deu para aquele homem. Aquele homem, sabe o que foi que ele fez? Ele disse assim: então o que é que eu devo fazer então? Ele disse: seja batizado em nome de Jesus. Aí ele disse assim: olha, tem água ali, pode me batizar. Aquele homem se tornou o primeiro evangelizador daquelas regiões lá da Etiópia. Porque quando ele chegou lá, alto funcionário da rainha, imagine só, hein? Se ele era o alto funcionário da rainha, ele levou Jesus para o coração de muita gente. Mas agora eu quero entrar naquilo que eu queria falar para vocês. Um homem dentro da carroça de um carro, com muita dúvida no coração, tentando encontrar-se com Deus sem encontrar, sem entender nada. Deus enviou alguém para que ele pudesse encontrar-se com Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Aquela pessoa da tua casa, que talvez seja um grande sofrimento para você, que ela está no mundão, aprontando e falando e fazendo um monte de besteira, que não quer saber de Deus, que quando você reza, ela até faz gozação de você, e isso leva você a um entristecimento de coração. Fique tranquila, Deus está preparando um momento para ela, pode ficar tranquila. Assim como Deus preparou para aquele homem, Deus está preparando para ele também. Vocês viram que eu disse que não tem uma pessoa aqui na face da terra que jamais irá passar por aqui sem ter o seu momento com Jesus Cristo. Aquele etíope, ele teve, e a salvação entrou na vida dele.
Se a salvação entrou na tua vida, vai entrar na vida do outro. Eu digo, não arranque os cabelos, mas dobre o joelho no chão. Isso sim. Não arranque o cabelo não, mas dobre o joelho. Mas dobre os joelhos no chão, acreditando que o Senhor fará, com muita fé no coração. Ele vai ter a oportunidade dele, como muitos tiveram a oportunidade, como muitos estão tendo a oportunidade, como muitos estão se encontrando. Eu sou testemunha de encontrar muitas pessoas que estavam afastadas de Jesus Cristo e que foram atraídas por Ele, e que agora mudaram, que estão procurando, e que estão indo atrás do Senhor. Esses dias, eu até estava falando esses dias na missa das 7, mas vou falar agora aqui. Um rapaz foi atraído por Deus nesses dias aí. Ele contava para mim, com muita alegria no coração. E eu achei interessante que teve uma hora que ele falou assim para mim: mas padre, por que eu não encontrei com ele antes? Foi isso que ele falou para mim. Ele disse: por que eu não encontrei com ele antes? E veja só, assim como Deus usou aquele eunuco, usou Filipe para encontrar-se com ele, Deus tem usado muitas vezes a TV Canção Nova para isso. Lá na sua paróquia tem outras situações, mas eu quero dar essa situação aqui. Ele disse que ele acordou cedo, ligou a televisão, era 8 horas, quando ele viu a Salete que estava cantando, ele sentiu uma grande vontade de vir aqui em cima. Sentiu-se atraído. Deus o atraiu. Foi a oportunidade que Deus tinha dado para ele. Ele veio. Diz que aqui tinha uma multidão. Tinha muita gente aqui. Ele disse que foi no dia da misericórdia. Olha só, eu até dizia aqui que no dia da misericórdia, o que é que Jesus falou para Santa Faustina? Que aqueles que estão longe dele seriam atraídos por eles no dia da misericórdia. E ele veio. Ele até me contava, ele dizia assim: padre, tinha uma pessoa lá que ficava lendo, estava cantando, e ela ficava me ensinando a cantar também. E passou o dia inteiro aqui. Ele não sabe o que aconteceu com ele, mas ele disse que ele começou a sentir uma grande vontade de estar com Deus. Uma grande vontade de estar com Deus. E ele tem vindo aqui constantemente. Diz que tem vindo na missa do Padre Roger na quarta-feira, tem vindo no domingo. Mas eu fiquei impressionado quando ele falou para mim: padre, por que eu não encontrei Deus antes? Eu dizia para ele: olha, você é um homem de Deus. Fiquei admirado com ele. Você é um homem de Deus. Na verdade, é o tipo daquela pessoa que eu falei antes, que estava procurando Deus e foi atraído, e Deus disse: é hoje. Liga a televisão, vai. Ligou. Ele disse que já estava programada na TV Canção Nova. Ele veio. E agora ele está procurando o Senhor. Nós tivemos uma conversa maravilhosa durante esses dias. Aí quando terminou, eu disse assim para ele: olha, rapaz, você hoje trouxe felicidade para o meu coração. Mas sabe por que foi que eu falei para ele que ele estava trazendo felicidade para o meu coração?
porque ele estava trazendo muita felicidade para o coração de Deus. Era Deus que estava feliz com ele. Depois eu rezei um pouco por ele. Ele recebeu o Espírito Santo, ele orou ali. E ele saiu para casa com uma grande decisão. Foi para casa. E hoje eu estou feliz porque eu estou vendo ele ali, ó. Ele está ali. Fica em pé. Olha ele lá, levanta o braço, ó. Que Deus te abençoe. Não é que eu planejei não, mas ele está ali. Foi atraído. Foi atraído pelo Senhor. Por isso eu falo para você, não arranque os cabelos. Deus vai dar a oportunidade para cada um, como Ele deu ali. Como Ele deu. Ele está ali buscando o Senhor agora. Buscando a Deus. Voltando para a família voltando para Ele. Foi atraído porque hoje Jesus falou que aqueles que buscam o Pai, que tem desejo, será atraído. Você também foi atraída? Hã? Você quer vir cá, Robson? Vem cá. Chega aqui então. É porque a senhora aqui está dizendo que ela quer te ver, quer saber quem é. Acho que você nunca iria, vem cá, você nunca iria imaginar que um dia você vinha aqui no palco, né, da Canção Nova, pegar você assim, não tem problema não. Vem aqui. Que Deus te abençoe, viu, Robson? É isso aí. Vem mais pra cá. E foi como o padre acabou de falar. Eu estava em casa, sozinho, e estava meio perdido, numa vida que não era a ideal para um homem casado, com um pai de família. E cheguei meio desacorçoado em casa, um pouco embriagado ainda, e liguei a televisão. Foi no dia da misericórdia. Domingo. Isso. A Salete estava cantando e eu senti dentro de mim que naquele momento Deus estava me chamando. Vem que hoje é o seu dia. Amém. E essa semana eu tive o prazer de conversar mais intimamente com o Padre José Augusto e, graças a Deus, estou sentindo Deus na minha vida. Estou me recuperando. Amém. Se aconteceu com Eunuco, na Etiópia, ali no deserto, aconteceu com Robson, no deserto da sua casa. Ali Jesus foi. Como assim pode acontecer no deserto desse mundo, na vida daquele ou daquela pessoa que você está esperando? Mas saiba esperar, porque Deus fará, porque Deus faz. E eu repito, não tem uma pessoa na face da terra que não irá passar, aqueles que estão longe de Deus, que não irá passar pelo momento com Deus. Reze para que eles possam abrir o coração, como o Robson abriu. E persevere. Você ia falar alguma coisa mais? Amém. Vai com Deus, viu? Que Deus te abençoe, Robson. E vamos ficar em pé agora. Porque Jesus é a nossa eterna salvação. Erga seus braços. Vamos interceder agora, vamos pedir. Primeiro agradeça com as suas próprias palavras. Agradeça ao Senhor por Ele ter passado na tua vida.
O Robson falou que foi naquele momento que ele acordou. Aquele rapaz, o etíope dos Atos dos Apóstolos, foi dentro de um carro. Aonde foi o teu encontro? Foi num grupo de oração? Foi no dia da crisma? Aonde foi? Agradeça ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo pela tua eterna misericórdia e pelo teu grande amor para conosco. Te agradeço, Senhor, por aquele momento em que tu me chamaste. Peço a graça da tua misericórdia, Senhor. Dai-nos a perseverança, dai-me a perseverança. Hoje eu te quero pedir, Senhor, a perseverança do Robson e a perseverança de tantas pessoas, para que teu nome seja exaltado e seja glorificado. Mas nós pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão longe, os membros da nossa família que afastaram-se completamente, Senhor, e que estão te buscando, mas ainda não te encontraram, e que a tua palavra hoje, Senhor, se realize na nossa vida. Que a tua palavra se realize na vida daqueles, Senhor, que estão sendo atraídos, e que eles se encontrem contigo, Jesus. Se aquele eunuco saiu na maior alegria por ter encontrado a verdade, porque a única verdade és tu, Jesus, porque não existe outra verdade, porque tu és o caminho, tu és a vida, tu és a verdade, Senhor, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, Senhor, vai ao Pai senão por ti. Então, Senhor, que o coração daqueles que estão longe possam se abrir, Senhor, e se abrindo, eles possam permitir que tu possas entrar, para eles dizerem: por que que eu não te encontrei antes? Como Santo Agostinho disse: tarde te amei. Ó beleza insondável, como São Paulo, Senhor, que perseguia a igreja, e chegou o momento dele também, e ele abriu o coração e tornou-se um grande, Senhor, um grande evangelizador, um grande propagador da tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Te peço hoje também por aqueles, pelos nossos, Senhor, que a oportunidade aconteça, como a tua divina misericórdia acontece diariamente, que eles sejam atraídos, e sendo atraídos, eles possam encontrar a verdade. Da nossa parte, Senhor, cabe apenas uma coisa: é rezar, Senhor. E nós bombardeamos agora o céu, clamando e pedindo, Senhor, que eles abram o coração, para que eles possam encontrar a verdadeira felicidade, a única, que és tu, meu Senhor e meu Deus. Sim, Senhor, tu és o pão da vida eterna, tu és a palavra de vida eterna, Senhor. E todos aqueles que crerem em ti, todos aqueles que te receberem como Senhor, terão a vida eterna. Por isso eu peço, Senhor, que tudo seja preparado para aqueles que ainda estão distantes, para que eles possam
encontrar-se com a verdade, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti, Senhor. Ninguém será feliz senão por Ti, Senhor. Não existe outra felicidade. Dai, Senhor, a cada um de nós que estamos participando do sacrifício da Santa Missa aqui, aqueles que estão em casa agora nos acompanhando, Senhor Jesus, dai-nos a graça da perseverança, Senhor, que as dificuldades, Senhor, não venham fazer com que nós nos afastemos, mas que as dificuldades possam nos levar a permanecer em Ti como o único Senhor, porque só Tu és a verdade, só Tu és o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Que a Tua palavra se realize com todo o poder, com toda a força e com toda a misericórdia, Senhor. E nós cremos na Tua verdade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Diga comigo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E nós cremos. Nós cremos. Diga, eu creio Eu creio que Tu és que Tu és o caminho, o caminho, a verdade a verdade e a vida. e a E vida. ninguém vai ao Pai E ninguém vai ao Pai senão por Ti. senão por E Ti. nós queremos, Senhor Jesus, E nós queremos, Senhor Jesus, cada vez mais cada vez mais ser atraído ser atraído pelo Teu santo nome. pelo Teu santo nome. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!